Mas Eduardo Bolsonaro bravo, criticando os senadores e os governadores, ele coloca. Como diria o nobre Tino Marcos, sentiu. Sentiu, né? O deputado Eduardo Bolsonaro sentiu, né? E o deputado Eduardo Bolsonaro costuma passar uns recibos, né? Isso é um recibo passado, de cima a baixo, né? E aí tem recibo passando para todo mundo, assim. Primeiro, é claro, a PEC da blindagem poderia beneficiar o próprio Eduardo Bolsonaro, que pode perder o mandato a depender do julgamento ou se a Câmara não fizer nada, né, por falta ou por cassação do Conselho de Ética, o Supremo Tribunal Federal pode condená-lo por coação no curso do processo que julga a tentativa de golpe de Estado. E se acontecer isso, ele está inelegível. E pode estar, inclusive, inelegível para 2026. Pode nem aparecer a carinha dele na urna eletrônica. Ele está ameaçando sair do PL, ir para um outro partido como o PRTB ou outro partido, caso o Tarcísio de Freitas entre no PL ou se lance à presidência, mesmo sem um consenso amplo dentro da extrema-direita. Beleza, mas se ele não tiver, ele estiver inelegível, não tem o que fazer. Então, para ele é importante, para muitos dos seus aliados é importante, não tenha dúvida nenhuma, no Senado Federal, o pessoal do PL que vota contra, ou os outros senadores, votam contra por conta da pressão popular. Não votam contra por conta de consciência. Tanto é que você vai pegar pessoas do campo bolsonarista. O ex-ministro, senador Sérgio Moro, tentou ainda salvar com uma outra proposta. Você tem outras pessoas que tentaram salvar. Não, vamos resolver aqui, vamos fazer um negócio. Não deu certo. E aí não tiveram coragem de votar. Então, não é que o campo bolsonarista concorda com o arquivamento, né? Com o fim do trâmite. Não, eles, na verdade, não tiveram outra opção. Eduardo Bolsonaro dá essa passada de pano com relação a isso, ao mesmo tempo critica o Tarcísio de Freitas, que criticou a questão da PEC da blindagem. Novamente, o Tarcísio, se as ruas não tivessem roncado o quanto roncaram e só o bolsonarismo tivesse ido para a rua, o Tarcísio talvez não tivesse dado essa declaração. Ele deu essa declaração por quê? Por causa das ruas e no momento que ele está lá olhando aquilo que é melhor para ele para se lançar à presidência da República. Né? Agora, o Eduardo Bolsonaro falar isso também, porque ele sabe que com o enterro da PEC da blindagem fica mais difícil avançar com o PL da anistia. Havia um acordão, centrão com extrema-direita, para poder passar as duas coisas. Agora, com a PEC da blindagem enterrada, por que o centrão, de livre e espontânea vontade, vai votar no PL da anistia para ficar só com o BO e não com a parte boa do acordo? Vai ficar difícil também. Né? E, por fim, Fabiola, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele esticou tanta corda nos últimos tempos, né, que ele acabou soltou a boca porque ele sabe que ele atingiu um ponto que não tem mais retorno. Né? Vamos colocar o seguinte, ele conspirou contra o Brasil, traindo os interesses do Brasil, traindo empregos e empresas do Brasil para tentar salvar o pai dele do julgamento. Ele vem ameaçando instituições, ele vem se colocando como uma pessoa que celebra a bandeira dos Estados Unidos. Num ato na Paulista, no 7 de setembro, ele celebrou, ele postou nas redes sociais celebrando aquela bandeira dos Estados Unidos, enquanto o próprio Silas Malafaia, organizador do evento, falando, não, pelo amor de Deus, isso vai entregar a pauta do nacionalismo, do patriotismo para a esquerda. E aí ele celebrando, ou seja, conspirou contra o Brasil, celebrou um símbolo estrangeiro no 7 de setembro. Então, o que ele postou agora não é novidade, mas isso reafirma esse caminho que ele vai tomando sem volta, num sentido de um radicalismo que, inclusive, vai fazer com que ele se mantenha em alto exílio, porque o tanto de crime que ele vai cometendo com relação à questão de jogar uma nação estrangeira contra o Brasil faz com que ele seja processado pela justiça. Ninguém está processando ele porque ele simplesmente falou o que pensa, não, ele está processando ele porque ele jogou um país contra o outro. Né? Então, Fabiola, meio que triste, né? Mas essa toada que ele está dando é algo que faz sentido dentro do que ele vem fazendo. Mas que sentiu, sentiu.